E adentrar um pouco nesse tema de por que o paciente, o cliente vai embora logo que a gente é recém-formado e que a gente está com muito desejo de atender, de cuidar do outro, né? E a gente vai com tanto impulso positivo para receber o primeiro cliente, o que eu vou fazer e como vai ser, né? E muitas vezes o resultado não é tão favorável quanto a gente gostaria ou desejaria, né? Mas principalmente porque a gente ainda não está pronto em certos pré-requisitos, né, para exercer bem essa função. Mas a gente olhando assim de uma maneira mais técnica, né, é a questão da clareza do contrato, da pontualidade, de você estabelecer bem os critérios, né, daquela relação que vai se iniciar, a sua competência técnica para estar trabalhando dentro de uma abordagem de uma forma adequada, coerente, né? Sua capacidade de construir vínculo com aquela pessoa, de ser empática, né, com aquela pessoa que está diante de você. Ter humildade de saber que você não é responsável pelo processo do outro e que ele é quem é responsável, né? Você não tem um poder de poder resolver a vida de ninguém. Você é terapeuta, você não é um salvador, né? E quando a gente incorre nesse erro de achar que você pode resolver a vida da outra pessoa, esse talvez seja um dos equívocos maiores que os terapeutas acabam cometendo, né? Porque, primeiro, que dá um poder muito grande para eles, né? Para os terapeutas. Eles se sentem num lugar muito protegido, nesse lugar do poder. Mas esse poder, para mim, ele é proporcional à total impotência do nosso papel diante do cliente. Porque, na verdade, a gente é um mero facilitador, um companheiro de viagem, né? Mas quem determina a viagem, quem determina para onde ir, quanto tempo vai levar, quando vai chegar, é quem está na sua frente. E você está a serviço dessa pessoa, né? Você não está a serviço de você mesmo e de tampar suas deficiências, e seus buracos, e suas carências, né? Usando o cliente, o paciente para essa função. E muitas vezes o que acontece é que os terapeutas, eles estão ali, estão confundindo os papéis, né? Eles estão lá muito mais no intuito de se cuidar do que de cuidar do outro. E de mostrar, talvez, para o outro como ele sabe, o que ele sabe. De como eu sei, de como eu sou bom, de como você pode me amar, porque eu mereço, eu sou merecedor, eu sou, né, competente. Quando, na verdade, o que está por trás disso tudo é uma compensação exatamente de um sentimento de impotência e de inferioridade enorme que o terapeuta tem. E que ele pode estar usando o cliente para estar tapando esses buracos que tem muito mais a ver com ele próprio. E aí, nesse processo, o terapeuta desrespeita o ritmo do cliente, o tempo do cliente, até a história, né, até onde o cliente pode ir, porque às vezes quem quer que ele vá mais é o terapeuta. Ele está bem até onde ele já foi. Muitas vezes esse distanciamento entre o que você acha que é bom para a pessoa e o que ela acha que está sendo bom para ela, se a gente for fazer uma investigação entre as realidades do cliente e a realidade do terapeuta, surpreendentemente, às vezes o cliente dá um retorno e fala assim: eu estou muito satisfeito com a minha terapia, está ótimo, eu estou crescendo muito. E o terapeuta fala: nossa, não está funcionando muito bem, eu acho que ele já podia estar assim, assim. E, na verdade, existe uma discrepância entre o que eu acho da terapia daquela pessoa e o que ela própria acha. Às vezes ela está muito satisfeita. Então, a gente percebe que a necessidade de que o outro mude é muito mais nossa do que da própria pessoa. E isso é uma coisa para a gente
avaliar, né? Porque é uma coisa de alguma maneira muito impositiva do terapeuta. Ser bom significa preencher vários requisitos determinados pelo terapeuta. Quando na verdade nossa função não é essa. Nossa função é só acompanhar o que o outro acha que é melhor para ele. E ajudar essa pessoa a descobrir o que é melhor para ela. Não você dizer, ela vai achar. É da importância da escuta, né? De você estar ali com uma escuta diferenciada. E quando alguém procura ajuda, uma das coisas que a pessoa está querendo é ser aceita e ser ouvida de uma forma diferenciada. É uma escuta atenciosa, é uma escuta que tem técnica também, que tem que ter afeto, tem que ter empatia, mas você está totalmente disponível para receber aquilo que aquela pessoa está entregando para você, né? Então, o terapeuta que não tem escuta e às vezes quer falar mais do que o próprio cliente que está ali na frente dele, né? Quando na verdade a terapia é daquela pessoa, então ela tem que ter vamos dizer assim, a cena principal é dela. O terapeuta tem que ouvir e pontuar, eventualmente, quando ele percebe que ele pode fazer alguma colocação que dê algum entendimento, alguma clareza para aquela pessoa que está na frente dele. Quando você é terapeuta e vai cuidar de alguém, você está encontrando uma pessoa para se relacionar com uma outra pessoa que é a pessoa do terapeuta, né? Você não é o psicólogo que vai atender a depressão, como eu estava falando para você, né? São duas pessoas que se encontram e vão se relacionar num ambiente protegido, um ambiente de alguma maneira com características que favoreçam a gente adentrar um pouco mais nos conteúdos mais profundos, né? Tem uma certa proteção, é um setting terapêutico, mas o humano tem que estar lá todo o tempo. A relação humana tem que estar lá todo o tempo. O terapeuta tem que ser tocado pelo que aquela pessoa traz, né? Ele se emociona, ele sente, ele tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Para imaginar como essa pessoa pode se sentir, né? Então, se você não está nesse lugar do humano, de uma pessoa com a outra, então, impossível um processo terapêutico. E necessariamente, quando a gente fala terapeuta humano, não significa que o terapeuta, por ser humano, ele perde o lugar dele de autoridade no processo, de ser responsável naquele momento por estar, de alguma maneira, garantindo a segurança, né, daquela pessoa que está sendo ajudada naquele momento. O terapeuta tem essa responsabilidade no processo de garantir que todas as condições ideais para que aquela pessoa cresça estejam sendo oferecidas, inclusive emprestar o próprio sentimento dele, a própria forma de perceber a vida, se emprestar no processo para essa troca. Como é que é esse se emprestar? Você estar ali usando de recursos que você já desenvolveu em você, até por ter feito seu processo terapêutico, né? Então você vai de alguma maneira disponibilizar o que você já aprendeu em termos emocionais, o seu processo individual, para construir uma possibilidade de aprendizado para o outro com essas trocas, né? Onde você já foi, você pode levar a outra pessoa junto com você, né? Se a pessoa está triste, você tem que minimamente saber como estar nesse lugar da tristeza. Se a pessoa precisa chorar, você minimamente tem que saber como é que a gente
chora. Como eu posso ensinar alguém a sentir tristeza se eu não entro em contato com a minha própria tristeza, por exemplo? Não é? Então, uma das coisas que eu percebo assim ao longo do tempo, com a experiência, é que vários erros que eu acabava cometendo com alguns pacientes era a minha impulsividade, era o meu desejo que eles melhorassem rápido, né? Então, eu sempre estava estimulando demais. Eu percebi que alguns clientes foram embora nessa fase, quando eu era mais jovem, exatamente porque eu tinha essa carga muito intensa e queria muito. Não era que eu tinha uma boa intenção, eu tinha um desejo de que eles melhorassem, mas eu não conseguia perceber que eles tinham que ir no ritmo deles. Então eu acabava forçando. E na bioenergética isso fica mais sério, até porque você também tem a questão dos exercícios. Então, se você não tiver esse cuidado na hora de você usar os exercícios, se você forçar muito, né, você pode estar forçando uma estrutura que ainda não está pronta para passar por aquilo, né? Ainda não está preparada. Então, você tem que construir o corpo, tem que ter todo um preparo para a pessoa poder chegar a se expressar melhor e se sentir mais inteira. Então, não dá para você chegar como a gente fazia, né, quando mais jovenzinha e ir com tudo, né? Tem que ter mais paciência, né? Então, a experiência traz um pouco esse time, né? Essa condição de esperar o que tem que se esperar. Então, os meus erros sempre foram mais nessa direção, do exagero. Alguns terapeutas pecam por esperar demais. Outros, né, vão demais, né, achar esse equilíbrio entre né, esperar um pouco o paciente, mas ao mesmo tempo tirar ele um pouco da zona de conforto, né, porque é a sua função também tirar ele da zona de conforto. Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre essa coisa de ser firme, mas sem deixar de ser doce. Que ser forte, ser um terapeuta forte, não significa necessariamente deixar de ser suave, deixar de ser dócil, deixar de ser gentil, deixar de ser amoroso, acolhedor. Né? E que a gente às vezes confunde. Então, quem é acolhedor, doce, gentil, como se tivesse que evitar ser firme quando precisa ser. Então, eu acho que essas duas coisas são elas se encaixam muito bem, né? A coisa de você ser firme e doce. Duro e doce igual rapadura. Duro e doce igual rapadura. Eu acho que isso aí é uma boa... Eu gosto dessa... Porque precisa de tudo isso, né? Um conjunto de coisas. Eu não gosto do terapeuta duro demais e eu não gosto do terapeuta mole demais. Ele tem que ter essa capacidade de transitar entre a firmeza e a suavidade. Se você gostou desse vídeo, saiba que as imagens são sobre a formação de análise bioenergética que acontecem aqui. Se você tem interesse de seguir os próximos vídeos que a gente está preparando, segue a gente no YouTube.